Audiobook O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, de Felipa Perry. Bem-vindo ao canal 123 Smart Kids. Adquira o livro impresso pelo link disponível na descrição. Depressão pós-parto. A solidão pode ser um fator na depressão pós-parto também, embora a depressão depois do parto ou do surgimento da responsabilidade parental tenha muitas causas. Sintomas de depressão pós-parto incluem irritabilidade, tristeza e desespero profundos, autodepreciação, ansiedade, insônia, cansaço e falta de energia, isolamento, pensamentos de automutilação e, em casos extremos, psicose. A depressão pós-parto afeta entre 10% e 15% das mães todos os anos. Vários estudos sugerem que 10% dos pais também sofrem desse transtorno psicológico. Esta é a experiência de Paula com a depressão pós-parto. Rick gritava quando eu não o pegava no colo e gritava quando eu o pegava. Quando o entregava para minha companheira, ela parecia saber o que fazer melhor do que eu. Comecei a sentir que eu não sabia o que estava fazendo. Eu ficava morrendo de medo de acabar machucando Rick enquanto trocava a fralda dele. Tinha tanta vergonha de como me sentia que dizia para todos que perguntavam, inclusive meu agente de saúde, que estava bem. Mas eu tinha certeza de que devia haver alguma coisa errada com Rick para ele chorar tanto. Eu o levei ao médico, que não encontrou nada de errado. Eu me senti ainda pior, porque senti vergonha por tê-lo levado. Comecei a achar que meu bebê ficaria melhor sem mim. Não conseguia sequer amamentar porque meus mamilos doíam muito, eu sentia como se estivesse sendo espetada por alfinetes. A mamadeira fez com que eu me sentisse ainda mais fracassada. A coisa chegou ao auge quando Rick tinha 12 semanas. Perdi completamente o controle, e minha companheira e meu irmão viram que eu não estava mais dando conta. Eles não aceitaram minha resposta de que estava bem. Tive de confessar que queria morrer ou, pelo menos, fugir. Nunca havia me sentido tão mal, tão desolada, tão deprimida. Parecia muito mais do que apenas me tornar mãe. Uma nuvem densa de tristeza havia caído sobre mim. Foi difícil para minha companheira, porque ela teve de assumir a maior parte dos cuidados com o bebê. Estava achando difícil segurar a barra também, embora não estivesse com o mesmo sentimento sombrio que eu, e senti que ela não tinha tempo para meus sentimentos e para todas as outras coisas. Ela me fez ir para a terapia, o que me deixou com raiva no começo porque senti que sua intenção era me afastar. Na minha cabeça, ela e o bebê eram um casal e eu estava sendo deixada de lado. Quando me lembro desse período, parece surreal que eu estivesse planejando me matar de verdade. Achava que todos ficariam melhor sem mim. Eu tinha toda a intenção de levar esse plano adiante, mas pensei em tentar a terapia primeiro. O terapeuta me pediu que eu refletisse sobre minha primeira infância. Eu não conseguia lembrar, então perguntei para minha família. Meu primo me contou que, quando eu tinha 3 meses, meus pais haviam me deixado aos cuidados de uma tia e uma babá e passado um mês fora do país. Perguntei a eles por que tinham feito isso. Meu pai disse que estavam ficando meio de saco cheio de viver no mundo dos bebês e precisavam de um descanso. Minha mãe me contou que ficou muito chateada quando voltou porque eu não a reconheci. E falou isso como se ainda estivesse brava comigo. Fiquei triste porque não havia cumprido suas expectativas quando bebê, e com raiva por ela ter me largado. E entendi por que Rick parecia tão estranho para mim, eu tinha me sentido uma estranha para minha própria mãe. Entendi por que sentia que minha parceira e Rick eram um casal e eu estava sendo deixada de lado, porque, quando eu era bebê, isso realmente aconteceu. Comecei a pensar, é por isso que eu me sentia incapaz de fazer isso, meus pais também não foram capazes. Fazer essa associação ajudou um pouco. Comecei a melhorar devagar, imperceptivelmente. Quando Rick tinha 8 meses, me dei conta de que era sua mãe e que, por isso, tinha de estar do seu lado. Cheguei a uma espécie de aceitação de que eu estava lá por ele e ele por mim. Consegui me conectar mais e a sentir junto com Rick quando ele chorava, em vez de tomar isso como uma punição contra mim. Depois de um ano indo à terapia toda semana, eu não tinha voltado ao normal mas estava aceitando melhor meu novo normal. Aos poucos, passei a conhecer essa nova versão de mim mesma e até a gostar dela. E, a propósito, meu filho é um homem gentil e adorável de 22 anos agora.
pode ser útil encontrar uma narrativa que explique os seus sentimentos, como Paula fez. O simples fato de saber que existe uma história que explica o que você sente, ainda que você não saiba qual é, pode ser suficiente. Quanto mais falamos sobre impulsos e reações que temos em relação ao nosso bebê e conseguimos fazer com que sejam compreendidos e aceitos, mais conseguimos refletir e ver o bebê como um bebê, e não como um objeto em que estamos projetando inconscientemente um monstro ou fantasma do nosso passado. E, quanto mais podemos falar, mais sentimos. Que não somos monstros porque imaginamos que podemos machucar o bebê e menos fantasiamos sobre fugir da criança ou da nossa vida. Lembre-se, uma fantasia não é prejudicial quando não se concretiza. Falar sobre as fantasias e os sentimentos pode ajudar a colocá-los no lugar onde foram sentidos pela primeira vez, ou seja, pensar sobre eles no contexto de nossa própria infância. Isso pode ajudar a minimizá-los. Creio que todos precisamos conversar com alguém que não julgue, alguém com quem possamos ser nós mesmos de forma plena e sem nenhum remorso. É isso que seu bebê precisa que você seja para ele, afinal. Essas pessoas podem ser outras mães que entendam a situação. Ou, se quiser conversar com um terapeuta ou médico, não hesite pensando que não se sente mal o bastante para justificar a queixa, ou que se sente tão mal que o profissional vai ficar chocado e horrorizado. Ter um bebê é um peso enorme tanto emocional como fisicamente. Todos os hormônios diferentes estão exacerbando suas emoções e, se seus sentimentos fazem com que você não queira interagir com seu bebê ou sua família, é uma boa ideia procurar apoio e atendimento qualificado. Esta é a experiência de Gretchen com a depressão pós-parto. Fui a primeira do meu grupo de amigos a ter um filho. Eu sentia falta da minha vida antiga. Sentia falta do trabalho e de ver gente. Eu era uma profissional de muito sucesso e com padrões de exigência elevados. Como mãe, eu me sentia errada o tempo todo. Fazia todas as coisas certas, como ir a grupos de mães e bebês, mas, quando estava lá, ficava me comparando com as outras mães e me sentindo inadequada. Quando meu bebê chorava, isso me irritava em vez de me fazer querer pegá-lo no colo. Sair de casa era tão estressante que eu pensava que acabaria esquecendo o bebê em alguma loja, então, na maioria das vezes, eu nem me dava ao trabalho. Evitava atender a porta. Até me vestir era um esforço grande demais às vezes. Eu não estava dormindo muito. Tinha precisado de fórceps no parto e achei todo esse procedimento muito invasivo. Quando conseguia dormir, ficava acordando toda hora, revivendo a experiência assombrosa do parto. Pouco antes de meu namorado chegar em casa, eu me trocava. Dizia que tinha sido tudo maravilhoso. Pensava que, se eu contasse para ele ou para alguém mais como me sentia inútil, seria julgada. Mas ele notava que eu vivia nervosa e trêmula e ficava me perguntando qual era o problema. Eu dizia que era só falta de sono e que estava bem. Eu não estava nem um pouco bem. Eu me arrastei para mais um grupo de mães e bebês da região, pronta para fingir que estava bem de novo, só para ter algo para contar ao meu namorado quando ele chegasse em casa. Uma mulher de lá, Suzy, admitiu que não estava dando conta, falou que estava se sentindo péssima. As outras mães começaram a dar conselhos para ela, o que pude ver que só a fez se sentir pior. Juntei toda a minha coragem e disse, eu também, e contei minha experiência a ela. Viramos amigas. Suzy encontrou um grupo para mulheres com depressão juntas, passamos a achar que era isso que tínhamos. O grupo tinha uma creche. Todas as mães faziam artesanatos, como crianças, fazendo colagens com tecidos em papéis, mas foi a melhor coisa que podia acontecer para nós. Enquanto ficávamos colando e costurando coisas, todas conversavam, contando como as coisas eram de verdade. Acho que descobrir que eu não era nenhuma aberração e que outras pessoas estavam passando pela mesma coisa fez a depressão começar a melhorar. 3 anos depois, tenho uma relação ótima com meu filho. Nosso começo conturbado não parece ter causado muito mal. Agora tenho uma outra filha, que nasceu há 1 ano. A diferença desta vez é que agora não fico isolada e, se não estiver tudo perfeito, não me sinto um fracasso. Não que eu ache que foram esses os motivos da minha depressão depois que meu filho nasceu, ela me pareceu mais hormonal. Lembre-se, sua experiência e seus sentimentos depois que um bebê entra na sua vida não são certos ou errados. Por mais estranhos e anormais que lhe pareçam, não os guarde só para si.
Encontre pessoas parecidas com quem conversar, como Gretchen fez, e não hesite em buscar atendimento médico. Não pense que não está mal o suficiente, ou que chegou a um ponto em que a coisa se tornou incorrigível para fazer isso. Esteja presente e confiante, você deve isso a si mesma e ao seu filho. Exercício: as partes ocultas de ter filhos. O exercício a seguir se chama visualização guiada. Vou pedir a você que visualize um cenário em sua mente, e a ideia é realmente explorá-lo para tentar descobrir o que está acontecendo nas profundezas ocultas do seu ser. Imagine 3 cômodos. O primeiro é uma sala de recepção, com 2 portas que levam ao segundo e ao terceiro recinto. Pense nessa casa de 3 cômodos como uma metáfora para você como mãe ou pai. Em sua mente, vá até a recepção. É aqui que você recebe visitas. Aqui, você mantém sua imagem pública. O segundo cômodo é onde você sente mais insegurança e, talvez, mais raiva, arrependimento, vergonha, frustração, tristeza ou insatisfação. Esse é o cômodo das dificuldades e vulnerabilidades de ter filhos. Entre nesse recinto e crie coragem para sentir como é aqui. Olhe ao redor e preste atenção no que vê, sem se julgar. Enquanto está nesse cômodo e sente o que está ali dentro, preste atenção em como você respira. Se estiver segurando o ar ou respirando com dificuldade, volte a respirar normalmente. Dê uma última olhada pelo recinto das dificuldades e volte para a recepção, para o espaço público. Note como é fechar a porta da sala das dificuldades sabendo que elas continuam ali. Agora é a hora de abrir a porta do terceiro cômodo. Esse é o lugar onde você sente mais positividade. Ali, tudo está dando certo. Você se orgulha de quem é como mãe ou pai e sente a alegria de poder sentir junto com seus filhos e, talvez, mais orgulho até do que pode exibir na recepção. Olhe o recinto positivo e veja o que há ali dentro. Continue olhando e note como você se sente nesse cômodo. Muito bem. Agora volte à recepção. Ao parar na sala de recepção, pense bem no que há por trás das portas fechadas. Lembre-se, todos temos esses cômodos além da imagem pública de pais e mães, quando outras pessoas podem nos ver com nossos filhos. E todos temos nossos sentimentos sobre nós mesmos como pais e mães, coisas sobre as quais nos sentimos muito bem e coisas sobre as quais não nos sentimos tão bem assim. O que é muito importante é não comparar nosso recinto particular de sentimentos difíceis com aquilo que os outros pais e mães mostram em público. Lembre-se, todos precisamos de alguém que aceite conversar sobre esses 2 recintos além da sala de recepção. Alguém que possa nos escutar quando nos sentirmos inundados de amor e alguém que possa nos aceitar junto com os sentimentos ambíguos que ter filhos provoca. 5. Condições para boa saúde mental. É fantástico que nossa sociedade esteja finalmente falando sobre saúde mental infantil e do que podemos fazer para promovê-la. Mas é triste que a saúde mental das crianças esteja em um ponto crítico. Nesta sessão, vou me referir muito às primeiras semanas e aos primeiros meses e anos, dada a sua importância para infundir uma sensação de segurança em nossos filhos, mas, como sempre destaco, nunca é tarde para reparar qualquer ruptura que possa ter acontecido nessa época se seu filho for mais velho. Não existe nenhuma garantia de que uma infância carente e terrível resultará em problemas de saúde mental mais adiante, nem que uma infância ideal proteja alguém de perder a cabeça. Dito isso, existem coisas que podemos fazer que darão aos seus filhos as melhores chances possíveis para minimizar potenciais problemas de saúde mental. Temos a obrigação, por eles e por nós mesmos, de tomar um rumo que tenha as maiores chances de resultar em uma mente e um corpo saudável. O laço. Um dos indicadores mais importantes da boa saúde mental é um forte laço entre pais e filhos. Os humanos são animais sociais, vivemos em tribos por milênios. Somos programados para criar laços entre nós, é assim que sobrevivemos como espécie. O laço mais primário de todos é entre o filho e seus pais. Você terá um laço com seus filhos, que é pré-programado para criar um laço com os pais. Mas como você pode tornar esse laço tão gratificante quanto possível para vocês dois, um laço que tenha mais chances de desenvolver um potencial de saúde e felicidade? Já falei sobre a importância de fazer companhia a um bebê, de estar ao seu lado enquanto ele tem seus primeiros humores e sentimentos para que não se sinta sozinho. Também já falei sobre a importância da proximidade física dos pais para o bebê. Mas como, além dessa presença concreta, conseguimos nos aproximar emocionalmente de um bebê ou de uma criança pequena?
Afinal, um de vocês não consegue usar palavras. O que cria o laço e sua relação é dar e receber. Com isso, estou me referindo à influência mútua que temos uns sobre os outros. Pode parecer óbvio que eu afeto você, que você me afeta e que formamos uma relação única juntos, diferente das que mantemos com outras pessoas. E é isso que deve acontecer, ou já aconteceu, de maneira inconsciente entre você e seu bebê. Estou começando pelos bebês porque é aí que a relação dos pais começa, mas o que tenho a dizer sobre a comunicação recíproca, sobre a importância do diálogo como uma dança colaborativa, é importante para qualquer relação. Dar e receber, o vai e vem da comunicação. Inicialmente, quando seu bebê faz um barulho, está se comunicando com você. Os barulhos de um bebê, seus gestos, seus choros coercivos e a maneira como começam brincadeiras de alternância de turnos são os precursores da conversa. Por meio de tudo isso, seus filhos estão procurando a sua reciprocidade. Se você o silenciar, está dizendo que a comunicação deles não é bem recebida. Com o tempo e muitos ampsilos, isso pode fazer com que eles sintam que não são bem-vindos. Não sou fã do ampsil. Não vejo nada de errado em uma chupeta quando usada em conjunto com atenção e toque amoroso para tranquilizar uma criança, mas não gosto que faça a função de uma rolha, para silenciar o vai-vem essencial da comunicação. Antes de nossos filhos aprenderem a articular seus sentimentos, assimilamos seus sinais por observação. Eles podem ter minutos ou anos de idade, mas terão sua própria visão de mundo. Acredito que os pais mais felizes são aqueles que estão abertos e dispostos a aprender com os pequenos, a continuar expandindo sua visão aceitando a dos seus filhos. Uma criança cuja individualidade e cujo ponto de vista são respeitados aprende de maneira inata a respeitar os outros. Consegue partir do princípio de que existe mais de uma maneira de ver e sentir as coisas. Se você tem um bebê e quer apenas olhar para ele e ter conversas com gestos e expressões faciais, é exatamente isso que precisa fazer. Essa brincadeira é o que se desenvolve no dar e receber do diálogo. E ajuda a fortalecer o laço que se desenvolve na relação. Mais adiante, perdemos de vista a nossa comunicação corpo a corpo com nossos filhos conforme as palavras vão assumindo protagonismo pouco a pouco, mas ainda estão lá. Continua sendo relevante observar uma criança assim como lhe dar ouvidos para escutá-la de verdade e permitir que exerça um impacto sobre você. E isso é relevante inclusive para relacionamentos entre adultos. Em um diálogo, seja composto apenas de olhares e gestos ou incluindo sons ou fala, as duas partes afetam uma outra. Por gestos, me refiro a todos os movimentos corporais, alguns deliberados e outros que envolvem contatos físicos conforme vamos entendendo os humores e intenções um do outro. Nenhuma parte apenas ensina e dá e nenhuma apenas recebe como uma esponja. Não é apenas um corpo afetando o outro, mas ambos os corpos se afetando mutuamente. É assim que se forma uma relação enriquecedora. O impacto mútuo é o segredo para todas as nossas relações. E isso também vale para pais e filhos. Muitas vezes, é fácil estar com pressa demais e, dessa forma, uma relação, em vez de entrar num ritmo contínuo de vai-vem e alternância de turnos, se torna o que chamo de agente paciente, em que uma parte é dominadora e a outra, submissa, em vez de ambas serem parceiras igualitárias na troca comunicacional. Isso acontece quando não deixamos espaço para o outro responder e, se isso vira um hábito, a relação pode perder o rumo. Pense nisso nos termos de um professor com sua turma. Os professores que cativam os alunos são aqueles que compreendem o grupo e adaptam a aula àquela turma. Eles não têm medo de aprender com os alunos. Descobrem o que os estudantes já sabem, os mantêm interessados fazendo com que discutam ideias, confirmam se entenderam antes de passar para a informação seguinte. Uma sala de aula que funciona dessa forma é um lugar pacífico de vai-vem, ao passo que, quando um professor apenas distribui informações para os alunos, é provável que eles fiquem ressentidos ou inquietos e não aprendam muito. A maior frustração e os relacionamentos mais insatisfatórios ocorrem quando não exercemos impacto. Não importa o que digamos e façamos, a pessoa ou organização não nos leva em consideração, mesmo se estiverem fazendo coisas por nós, e podemos nos sentir desamparados, isolados ou revoltados. Por isso, é importante se permitir ser impactado pelos seus filhos, deixe que eles influenciem você. É uma forma de dar o exemplo de como se deixar influenciar, o que é importante para que seus filhos, por sua vez, se permitam ser influenciados por você. Como começa o diálogo?
Um exemplo de diálogo embrionário é o ato de respirar juntos. A respiração de um bebê é automática. No entanto, com o tempo, o bebê aprende que a respiração também pode ser controlada voluntariamente, e que ele pode fazer isso. Ele pode se sintonizar de forma automática com a respiração do adulto que o segura no colo ou com quem está deitado. A sincronização da respiração pode ser parte de como criamos um laço. Descobri que ficar deitada com minha bebê e sincronizar minha respiração com a dela e notar quando ela fazia o mesmo era gratificante e comovente. Talvez seja por isso que cantamos para as crianças e junto com elas, seja canções de ninar, seja músicas pop, porque cantar junto é respirar e brincar junto. Exercício de respiração. Fique de frente para seu parceiro ou parceira ou um amigo e sigam os padrões de respiração um do outro. Note como você se sente quando acompanha, como se sente quando guia, e faça isso até relaxar no exercício. Continue por um bom tempo, pelo menos até começar a notar quais sentimentos surgem fazendo esse exercício. Alternância de turnos. Outro tipo de interação que você pode ter com um bebê muito pequeno pode ser na forma de um jogo de olhar um para o outro, depois desviar os olhos, alternando-se na iniciativa de começar a brincadeira. É uma brincadeira especial porque vocês a inventam juntos. Durante o jogo, o bebê pode virar inexpressivamente para o outro lado e, em vez de voltar, continuar com a carinha virada. O pai ou a mãe, em resposta, se recosta e espera o bebê fazer seu movimento. Então, o bebê olha mais uma vez com uma expressão curiosa e sorridente. A mãe ou o pai pode dizer, com uma voz suave e gentil, "Ah, oi de novo, você voltou." Então o bebê pode repetir o processo muitas vezes até se sentir satisfeito. Quando mães e seus bebês de 4 meses mostram padrões de alternância entre dar e receber, observar, escutar e responder, os pesquisadores conseguem prever que, quando a criança tiver 1 ano, a mãe e o bebê terão uma relação de apego seguro. Se pensarmos na metáfora do deserto, esse é o bebê se sentindo resgatado e bem recebido. Ele pode confiar que suas necessidades, inclusive a de se relacionar, serão atendidas na maioria das vezes. Claro, como tudo que é humano, a criação de laços pode dar errado. Os pais podem interromper e interferir no processo natural se não observarem, não escutarem e não enxergarem o mundo tanto quanto necessário pelo ponto de vista da criança. Assim, se os pais perderem muitos sinais de seu bebê ou forem exigentes demais, é improvável que o pequeno aprenda a se sentir seguro nessa relação, ao menos até os pais mudarem seus padrões de se relacionar tornando-se mais observadores e responsivos. Você pode achar esse tipo de reciprocidade sintonizada uma coisa árdua e exaustiva em vez de fácil e natural. E não é culpa sua. Pode ter a ver com a forma como responderam a você quando era bebê, ou pode ser que não consiga se sintonizar naturalmente com outras pessoas ou ter dificuldades para isso. Quando o diálogo é difícil, diafobia. Para mim, particularmente, a reciprocidade não foi fácil. Tive de me empenhar para isso. Talvez seja porque ser escutada e levada em consideração não era uma experiência cotidiana para mim durante a infância. Pode ser que você tenha uma regra ou convicção inconsciente de que uma pessoa, o adulto, deva sempre ser o agente, e a outra, a criança, a paciente. A reciprocidade trava dessa forma. Você se deixa afetar fácil e naturalmente por seu bebê enquanto ambos se adaptam um ao outro e considera ouvir e responder a seus filhos algo natural, automático e tranquilo? Nem todos consideram essa resposta natural assim tão fácil, alguns precisam se esforçar para encontrar isso dentro de si. Talvez seja perceptível certa resistência a deixar que seus filhos, sejam bebês, crianças ou até adultos, afetem você. Isso é chamado de diafobia, uma versão ao diálogo real, de se deixar afetar pelos outros, de estar no papel de impaciente. Tendemos a repetir aquilo que foi feito conosco quando éramos bebês e crianças. E pode ser que nossa capacidade inata de reagir tenha sido adormecida. Você pode ter recebido bons cuidados em termos práticos, mas não sentiu reciprocidade em sua infância. Se nossos sentimentos não foram levados a sério, se éramos vistos menos como um ser humano e mais em coisas, se éramos vistos apenas como o bebê, a criança ou um dos filhos em vez de um indivíduo, se não nos foi permitido afetar os adultos que faziam parte da nossa vida, é bem possível que tenhamos certo grau de diafobia. Para os bebês e crianças, nossa resposta é uma necessidade, não um desejo. Se não respondermos aos choros, olhares e brincadeiras de
Alternância de turnos de uma criança, se não representarmos nosso papel no dar e receber que ela nos oferece, existe um perigo de promover nela traços de personalidade e estilos de apego inseguros e evitativos. Isso vai tornar muito mais difícil para nossos filhos ter relações funcionais. No entanto, se você acha que pode sofrer de diafobia, não se repreenda, não se culpe nem sinta vergonha. Agora que sabe qual é o problema que interrompe o dar e receber, você pode fazer mudanças que lhe permitam se sintonizar com seus filhos. Sinto orgulho de ter identificado e enfrentado a situação. Às vezes pode ser mais fácil identificar a diafobia nos outros do que em nós mesmos. Mas tente notar quando estiver se esquivando do contato de dar e receber com seus filhos, sejam eles bebês, crianças, adolescentes ou adultos. Perceba se existe a tendência de falar para eles em vez de falar com eles. Aprenda a ceder ao instinto de oferecer aos seus filhos o tipo de atenção de dar e receber de que eles precisam. Você pode estar lendo isso enquanto sente pontadas de arrependimento. É tarde demais, já fui diafóbico com meus filhos. Não. Você tem um laço com eles e sempre pode trabalhar para melhorá-lo. Pode começar escutando, pode começar a ver o mundo da perspectiva deles além da sua, pode permitir que eles sejam diferentes de você e influenciem seu modo de agir. É muito significativo até para adultos quando seus pais conseguem vê-los como iguais e levar em conta o que seus filhos mostram e falam para eles. Claro, você pode reparar a ruptura antes que eles virem adultos. Se perceber que anda afastando seus filhos, você pode parar de fazer isso. Não estou dizendo que você deva desistir de seu ponto de vista e de todas as suas opiniões e se submeter apenas aos dos seus filhos, de forma nenhuma. O que estou dizendo é que a maneira deles de ver o mundo é tão válida quanto a sua. Vamos ouvir o relato de John, de 42 anos. Minha esposa me perguntou faz pouco tempo, por que você não suporta que ensinem as coisas para você? Isso me chocou bastante. Me fez parar para pensar e percebi que tenho vergonha mesmo de não saber alguma coisa. Ela também me disse que meu bordão podia ser em eu sei. Enfio isso em todas as minhas falas, ao que parece, até sem perceber. Então, fui visitar meu pai. Ele estava se confundindo com os remédios, então fiz um quadro para ele, o que ele deveria tomar e quando. E ele disse, sarcástico, você acha que vivi 86 anos neste mundo sem saber como ler os rótulos desses frascos de remédios? Percebi que ele também odiava que lhe dissessem algo que poderia não saber. Para ser sincero, vejo que a velha postura do meu pai de você não tem nada a me ensinar a sempre me magoou e ainda me magoa. Uma resposta mais adequada teria sido, obrigado por fazer isso, eu estava me confundindo, mas ele não conseguia suportar ouvir que estava errado, muito menos do filho. Posso ter mais de 40 anos, só que, para ele, ainda sou um menino. Então percebi que nunca ouvia meu filho de verdade, pois não considero que ele possa ter alguma coisa para me dizer que eu já não saiba. Notei que ele estava pegando esse meu hábito de dizer eu sei. Minha esposa tem me ajudado a ser mais aberto e escutar mais e não sentir vergonha quando eu não souber. Agora deixo que meu filho me mostre coisas também, e não de uma maneira condescendente, e isso está melhorando muito nossa relação. Eu não costumava abrir esse espaço. Era como se eu pensasse que a comunicação deveria ser unilateral, de mim para ele, do professor para o pupilo, mas agora estou aprendendo a abrir espaço para ele me mostrar quem é. E estou aprendendo a descobrir quem ele é em vez de pressupor que sei. Eu era o clichê masculino clássico, sem querer pedir informações porque não suportava que me dissessem algo que não sabia. Agora vivo pedindo informações para todo mundo, me permitindo sentir essa vergonha de não saber as coisas. Mas não estou agindo por vergonha, só não estou deixando mais que ela destrua minha curiosidade ou que me impeça de dar ouvidos ao meu filho. E isso não está me destruindo, pelo contrário. No breve período desde que ganhei consciência disso, já me sinto muito mais próximo dele. Às vezes, ao fazer uma mudança, como a decisão de não ceder à diafobia que John tomou, mesmo não tendo uma palavra para defini-la, temos a impressão de que vamos sofrer consequências terríveis, mas na verdade essa pequena mudança no comportamento traz muitas vantagens. Exercício: observe seus padrões de comportamento. Se, quando seus filhos querem mais atenção, você quase sempre pensa em algo mais urgente, como cuidar da casa ou do trabalho ou dar um telefonema, e usa isso como desculpa para si mesmo e para eles com a intenção de afastá-los, isso provavelmente é a diafobia em ação.
Note. Quando faz isso, pare, supere esse instinto de afastá-los e os envolva e inclua na tarefa que você tem de fazer. Exercício. Você consegue ouvir? O que você sente quando lhe dizem algo que você já sabe? Como se sente quando lhe dizem algo que você acha que deveria saber, mas não sabe? Tente não responder a essas perguntas com o que pensa que deveria dizer, mas com o que de fato sente quando isso acontece. Qualquer que seja a sensação desencadeada ao fazer esse exercício, você consegue retraçá-la até sua origem na infância? Você não precisa agir e reagir cara a cara com seus filhos o tempo todo. Mas pesquisas mostram que é angustiante para seu bebê quando você está com ele e ignora a maior parte de suas solicitações de atenção. Em um experimento, as mães foram instruídas a se sentar de frente para o bebê, mas não fazer nenhuma mímica ou gesto em resposta a ele, ou seja, não demonstrar nenhuma reação emocional. Depois que as mães fizeram isso por apenas 3 minutos, os bebês passaram a expressar angústia. Mostraram ansiedade, vergonha e tristeza por vários minutos. É como se o bebê tivesse sido abandonado para dançar sozinho em um baile. As crianças precisam de reciprocidade dos seus cuidadores, caso contrário, assimilam o desamparo de que suas ações não exercem nenhum efeito. Se um bebê conseguisse exprimir sua experiência em palavras, pensaria: se não consigo afetar você, então eu não existo. É por isso que alguns bebês parecem desistir. Quando não reagimos o quanto deveríamos às solicitações de nossos filhos, acabamos ensinando-os a abrir mão inclusive de tentar. A importância da observação engajada. Muitas vezes, quando achamos que estamos ouvindo, tudo o que estamos fazendo é esperar uma brecha para falar, usamos nossa energia para compor uma resposta em vez de tentar entender o que a outra pessoa está tentando comunicar. Parar de fazer isso e permitir que o outro exerça um impacto sobre nós pode ser assustador. Não parece tanto assim se colocarmos esse medo em palavras, mas em muitos casos temos um medo tácito de que, se realmente ouvirmos e nos permitirmos ser influenciados, vamos desaparecer. Não vamos, muito pelo contrário, vamos crescer. Esta é a história de George e Jo. Nas nossas primeiras semanas juntas, eu costumava me sentir esgotada pela carência da minha bebê, Jo. Eu queria ser acessível para ela, responder a seus choros, mas era difícil. Sentia que ceder às suas demandas significaria me perder, ser dominada por ela. O que me ajudou a ser mais aberta para Jo, em vez de tentar me defender das suas exigências, foi observá-la. Quando eu estava com ela, dando atenção, ela me chamava menos. Aos poucos, fui pegando o jeito de evitar alguns de seus choros, aprendendo a interpretar seus sinais antes que ela se angustiasse. Comecei a conversar com Jo com um ou outro comentário enquanto cuidava da casa ou das minhas tarefas, deixando espaços para ela falar em resposta. Quando eu não precisava fazer nada, em vez de mexer no celular ou pegar um livro, fica prestando atenção nela. Percebi que, em vez de sempre tentar mostrar coisas para ela, olhar para o que ela estava olhando, deixar que ela me mostrasse do que gostava, era mais gratificante. Ela olhava para as coisas e eu as trazia para perto dela ou a levava para perto e olhava junto. Ela me ensinou a parar e observar, porque eu tinha esquecido de como fazer isso. Eu não era de me entusiasmar examinando uma folha ou uma joaninha, nem vendo Bob Esponja, mas observá-la se concentrar nas coisas me fazia sentir algo, talvez dê para chamar de admiração, ou mesmo amor. Conforme Jo foi ficando mais velha e começou a falar, notei que minha relação com ela era sempre melhor quando eu a escutava. Às vezes, eu esquecia e falava por cima dela ou mais alto. E, nesses casos, a reação dela era menos positiva e eu percebia que tinha voltado a cair em um jeito antigo de comunicação que não funcionava para nenhuma de nós. Deixar espaço para nós me enterneceu, me fez me sentir mais amorosa, não apenas em relação a ela, mas às outras pessoas e coisas. Jo está quase adulta agora, e acho que sou mais adulta do que era de tanto que expandi minha visão ao observá-la, escutá-la e ver as coisas da sua perspectiva. Falar agora de como ela me afeta me enche de amor. Um amor do qual eu talvez fosse incapaz antes de ser mãe. Me sinto expandida por ela. A experiência de George define a relação dela com sua bebê, uma nova forma de responder e fazer companhia que aprendeu com a filha. Ao escutar de verdade, em vez de apenas pensar na resposta ou no que queria transmitir, ela desenvolveu um amor profundo e uma relação de afeto com Jo.
Todos podemos fazer isso com nossos filhos, sejam bebês, crianças ou adultos, e com qualquer pessoa. O que acontece quando você se vicia no celular? Se você é fisicamente próximo dos seus filhos, mas está deixando de ver as solicitações deles porque, por exemplo, vive no celular ou no computador, isso pode incomodá-los. Pense em como você se sente quando sai com um amigo e ele passa a maior parte do tempo no celular. É irritante, não? Como você tem sua personalidade mais ou menos já formada, isso não vai causar grandes prejuízos, embora não vá ajudar muito sua amizade com a pessoa em questão. Seus filhos, porém, estão no processo de formar sua personalidade e seus hábitos em relação a você. Sabemos que alcoólatras e dependentes de drogas não são os melhores pais porque sua prioridade é sempre a substância em que são viciados, por isso seus filhos são privados da atenção de que tanto necessitam. Eu diria que viciados em celular não são muito diferentes. Não recomendo jogar ou ver e-mails no celular na frente de uma criança pequena por longos períodos. Você não apenas a privará de contato, como vai criar um vazio dentro dela. E, sem querer dramatizar, esse é o tipo de coisa que pode fazer com que as pessoas se tornem dependentes mais adiante na vida, quando tentam preenchê-lo com substâncias viciantes ou atividades compulsivas para impedir que um sentimento de desconexão, de vazio, as atormente. Você também corre o risco de que seus filhos se tornem viciados em telas como um substituto do contato interpessoal. É possível ter uma sensação de conexão mais instantânea com uma tela do que com um contato significativo com outra pessoa, mas não é um substituto sustentável. É bem possível que você tenha se apegado ao celular por causa da sua necessidade de contato. Bom, seus filhos têm a mesma necessidade de contato, só que de maneira mais intensa, porque precisam de você para ativar o próprio cérebro. Os seres humanos não se desenvolvem normalmente em isolamento. Nós precisamos de pessoas. Todos que cuidam dos seus filhos precisam saber disso também, seja uma babá, um amigo ou um parente. Se você ou eles estiverem sempre olhando para uma tela, seus filhos vão querer uma para olhar também. Se, ao ler isso, você percebeu de repente que ignora seus filhos com frequência, não pense, estraguei meus filhos para sempre, porque não é esse o caso. Simplesmente parando e abrindo espaço para eles, você pode reparar sua relação. Nascemos com uma capacidade inata para o diálogo. O experimento sobre a resposta materna permitiu mais uma observação importante: é difícil para muitas mães manter o rosto sério ao olhar para seu bebê. Isso mostra como os sinais do bebê são poderosos, que somos programados para responder. Precisamos apenas deixar acontecer. Nascemos com essa capacidade inata para o diálogo, para a interação, para a alternância de turno. Esse processo começa no nascimento e não para. Talvez tenha início antes mesmo disso, o processo do parto pode ser uma forma de alternância também, uma contração seguida por um repouso. No diálogo, a ação de uma pessoa produz uma iniciativa de tomada da palavra na outra. No processo de alternância de turnos, os pais e os bebês se encontram cada um em seu ritmo. Ambos se sintonizam e aprendem um com o outro. Juntos, os bebês e seus pais desenvolvem padrões únicos de convivência. Um bebê pode desenvolver um padrão com um dos pais, um diferente com o outro, um terceiro com um irmão, e assim por diante. Cada relação tem um padrão diferente. Esses padrões não são guiados pelo adulto, mas criados em conjunto com o bebê. Não são totalmente fixos, mudam de acordo com os humores e a contribuição de cada parceiro. Às vezes, os parceiros se entendem e, em outras ocasiões, não. Nesse caso, alguns ajustes precisam ser feitos. Você vai descobrir o que seus filhos querem por meio da observação, por tentativa e erro, pela reparação de erros anteriores tentando de novo e conseguindo da segunda vez. Pode aprender a interpretar determinado olhar como quero mais sorriso e, em outra hora, pode descobrir que uma expressão parecida significa quero comida. É muito normal não conseguir entender o que um bebê quer dizer com seus gritos ou gestos. Tudo bem, mas você ainda assim pode responder à sua maneira. Não é o sentido que importa tanto, e sim o padrão de alternância na comunicação. Eu me sentia incapaz como mãe de primeira viagem quando pais mais experientes me diziam que não seria demorado aprender a interpretar os choros, que um significaria que o bebê está com sede, enquanto o outro que está com muito calor.
Não que os choros para mim fossem uma linguagem inadequada, eram sons, uma comunicação de um outro tipo que exigia minha atenção e observação e empenho, mas não um glossário inexistente para entender os bebês. Ficou mais fácil quando os padrões de observação e alternância de comunicação foram estabelecidos. Um bebê aprende a se comunicar e encontra conexão estando com sua família, e vice-versa, pois cada par desenvolve seu sistema único de comunicação. É semelhante ao processo que ocorre quando os bons comediantes de stand-up leem sua plateia e se adaptam para fazer sua melhor apresentação para aquelas pessoas. Não existem duas plateias nem dois bebês iguais. Depois de alguns meses, cada parceiro conhece o outro melhor e já aprendeu a estar um com o outro do modo que cada um acha mais satisfatório. A observação e a alternância de turno representam um papel importantíssimo nisso, embora, na maioria das vezes, seja inconsciente. Esta é a história de Simon. Ao observar meu filho, Ned, percebi que ele estava se comunicando desde o começo. Eu nem sempre entendia o que ele estava me dizendo, mas observá-lo me ajudou a chegar lá. Passei a conhecer os sinais que exigiam que eu fizesse alguma coisa e aqueles que não eram tão urgentes. Ned acabou de fazer 2 anos e consegue dizer algumas palavras e usar frases curtas. Mas nem sempre sabe do que precisa ainda, então precisamos observá-lo para descobrir. No fim de semana passado, estávamos em um restaurante com outra família que tinha filhos maiores, e Ned estava adorando conversar com eles e brincar. Então notei seus olhos se turvarem, e ele tinha parado de olhar para os demais. Aprendemos que isso é o que Ned faz quando cansou de algo e precisa de um tempo quietinho. Se não notarmos, ele pode começar a chorar, até fazer um verdadeiro escândalo. Dessa vez eu notei, então me levantei e perguntei se Ned queria dar uma volta, e ele assentiu. Eu o tirei do cadeirão, o peguei no colo e o levei para fora do restaurante. Nós nos sentamos na grama lá fora, e ele se recostou em mim por 1 ou 2 minutos. Depois, começou a colher margaridas e dá-las para mim. Começamos um velho jogo em que conto tudo que ele me dá, 1 margarida, 2 margaridas, 3 margaridas. Depois, ele as pega de volta, para me dar de novo. Pude ver que Ned estava calmo e concentrado outra vez e tinha perdido aquele ar aéreo. Quando terminou com as margaridas, ficou olhando ao redor em busca de outra coisa que chamasse sua atenção, e eu disse, vamos voltar e terminar de comer. Ele fez que sim com a cabeça, pegou minha mão e me levou de volta para a mesa. O que me surpreendeu é que não foi chato deixar um grupo de amigos, de tão envolvido que fiquei com Ned. Ele me ensinou a me comunicar em um nível mais corporal observando-o e aprendendo quais são seus gatilhos e necessidades. Quando um bebê tem um baixo impacto sobre os pais, não é exigente, é fácil ou agradável. Isso é considerado algo bom em algumas filosofias educacionais. Mas manipular uma criança para ter um efeito mínimo em você é desumanizador. É preciso permitir que seu bebê tenha um impacto sobre os pais. Caso contrário, a criança terá de se adaptar demais para ter uma sensação de pertencimento e, ao fazer isso, perder uma noção de si e parte de sua própria humanidade, como pode ter acontecido conosco quando éramos bebês. Os bebês podem não conhecer as palavras ainda, mas podemos aprender a entendê-los por meio da observação. Se treinarmos essa habilidade de observação, isso vai nos ajudar a entender e nos relacionar melhor com nossos filhos, seja qual for sua idade. Bebês e crianças também são pessoas. Como adultos, sabemos que é respeitoso ser consciente com todos com quem temos algum contato. Mas às vezes esquecemos que os bebês também são pessoas. Tente pensar nos seus filhos como sócios na empreitada de receber cuidados. Por isso é importante criar o hábito de contar ao seu filho o que vai acontecer, depois deixar uma pausa antes disso. Por exemplo, imagine que seu bebê está num carrinho e você vai pegá-lo para pôr no carro. Diga, vou colocar você na cadeirinha do carro, então lhe permita o tempo que ele possa absorver isso. Depois, narre o que está sendo feito. Agora estou tirando seu cinto. Estou pegando você no colo e vou colocar na cadeirinha. Pode parecer esquisito, porque a criança talvez ainda não entenda a linguagem, mas a maneira como aprendemos é ouvindo. Mais importante do que as palavras é o vai-vem entre você e o bebê, a alternância de turnos. Com o tempo, quando o bebê se acostumar com isso, conforme o vai-vem do diálogo se estabelece e surgem os espaços para as respostas, ele vai estender os braços para ajudar você a levantá-lo.
Faça o mesmo quando estiver trocando sua fralda ou suas roupas. Envolva o bebê no maior número de atividades possível, mas especialmente naquelas que vai fazer com ele. As pessoas desenvolvem relacionamentos entre si. Quanto mais abertos somos para os outros e mais sensíveis conseguimos ser às sutilezas dos olhares e gestos, à agitação ou ao relaxamento, mais conseguimos evitar a infelicidade e o desespero em nossos bebês e, por consequência, em nós mesmos. Podemos aprender a relaxar e observar nossos bebês e crianças, respeitar suas atividades e comunicações individuais e aprender com eles. Isso torna a criação dos filhos, que, como você sabe, pode parecer lenta e entediante nos primeiros meses e anos, parecer bem menos assim porque lhe dá sentido. A atenção positiva dada aos seus filhos nunca é desperdiçada. Acho que podemos errar quando pensamos que são os grandes gestos que importam. A viagem a um parque temático, o grande presente de Natal, a festa de aniversário. Essas coisas podem ser boas, mas são as interações do dia a dia que contam. Com tentativa e erro de ambos os lados, as minúcias da interação cotidiana vão se tornar tão gratificantes quanto possível para vocês e proporcionar aos seus jovens humanos a capacidade de ser feliz. Exercício: como melhorar no diálogo. Para melhorar ainda mais no diálogo, pense em como ouve e observa quando está escutando bem seu bebê, outro filho ou um adulto. O que acontece é que você nota os movimentos, tons, gestos e expressões do falante, se concentra no que está sendo dito e pode estar consciente aos sentimentos que o falante lhe desperta. Então, o que pode atrapalhar sua escuta e observação? Muitas vezes, é ficar preparando sua resposta na cabeça de antemão ou deixar a mente divagando em outros assuntos. Claro, essas coisas sempre vão acontecer em algum grau, mas o que você pode fazer é notar quando parou de se concentrar no falante ou na criança ou no bebê e voltar sua atenção para o interlocutor. Com a prática, você vai se aprimorar como um bom ouvinte e um parceiro igualitário nesse diálogo. Como treinamos nossos filhos para ser irritantes e como romper esse ciclo. Enquanto pesquisava para um programa de TV que produzi sobre surrealismo, descobri que, quando Salvador Dalí estava na escola, bateu de cara em um pilar de mármore uma vez, se machucando feio. Quando lhe perguntaram o motivo para ter feito aquilo, respondeu que foi porque ninguém estava prestando atenção nele. Se bebês e crianças não estiverem recebendo o que precisam no começo da vida, se não se sentirem vistos, se não puderem ter certeza de que vão ser respondidos, podem ficar presos nesse estágio de tentar chamar a atenção. E é então que você e outras pessoas pode vê-los como irritantes. Podemos expressar isso em outros termos: é impossível mimar a um bebê com respostas sensíveis demais às solicitações dele. O tempo dedicado no início da vida faz a criança se acostumar a ter suas necessidades de conexão atendidas. Ela internaliza isso, sabe que pode confiar nos adultos e não precisa continuar buscando se conectar. Se não receber atenção suficiente, a criança pode acabar se sentindo real apenas quando causa um impacto emocional ou comportamental direto nas pessoas à sua volta. Uma criança que recebe atenção suficiente vai se sentir segura, não terá de se preocupar com relacionamentos, nem se tornar obcecada com eles ou sentir que precisa ser performática, fazer acrobacias ou dar de cara em pilares para se sentirem seguras. Se você não responder à maioria das solicitações de atenção de uma criança, ela vai fazer isso de forma mais escandalosa ou, quando ficar mais velha, mais inconveniente. A atenção negativa de uma mãe ou um pai é melhor do que nenhuma porque, pelo menos, assim sabe que os pais têm conhecimento de sua existência. Ela se sente obrigada a perturbar, o que, claro, a torna ainda mais excluída. Quando a criança está sofrendo, a convivência torna-se mais difícil, o que é uma pena, porque nesse momento ela precisa de ainda mais atenção para reparar a ruptura inicial. E se sua relação com seus filhos parecer algum tipo de batalha em que toda a atenção parece ser negativa, e você os vê apenas como um incômodo? Primeiro, você pode encontrar outra coisa, longe dos seus filhos e de casa, para dar vazão de forma segura a essa raiva acumulada. Pode ser conversar com alguém que não julgue você, ou entrar em uma sala à prova de som, bater em um travesseiro e dar uns bons gritos. Para reverter essa relação e esse padrão de comportamento, você pode fazer o que o psicólogo Oliver James chama de um bombardeio de amor. Segundo James, para restaurar o termostato emocional de seus filhos e, devo acrescentar, o seu também, você precisa passar um tempo com eles. Não um tempo de convivência em que vocês apenas ficam juntos, mas um bombardeio de amor.
Trata-se de um período com começo e fim determinados em que a criança, dentro dos limites do razoável, toma as decisões. É a criança quem decide o que vocês vão fazer, e onde. O bombardeio de amor é um tempo a sós, então você pode fazer isso em casa quando o resto da família estiver visitando os parentes ou, talvez, se puder pagar, em um hotel. Em todo o período, de 24 horas ou um fim de semana, a criança, desde que seja seguro e dentro da lei, fica no comando do que vocês vão fazer e comer. E, durante esse período, você também expressa o tempo todo seu apreço e amor por ela. Pode parecer que, ao deixar que a criança tome as decisões e enchê-la de amor, você está premiando um mau comportamento, mas não está. Imagine que você sentia que não recebia atenção e um bom tratamento, não faz diferença se não fosse esse o caso. Se você sente, essa é a sua experiência, da parte de pessoas cujo amor, admiração e atenção são sua principal fonte de conexão e tudo que mais importa, e que a única maneira de se certificar de que vai conseguir isso é se tornando um incômodo. Se elas lhe dessem esse amor e essa consideração, você não teria de criar problemas para conseguir sua atenção. O exercício de bombardeio de amor dá à criança uma dose concentrada dessa atenção. Além disso, interrompe seus padrões coercivos de comportamento e restaura seus padrões para um ritmo que inclua o dar e receber. Em meu trabalho como psicoterapeuta, vivo conhecendo adultos que ainda estão presos no estágio de querer atenção, se não conseguirem, são dominados pela vergonha ou sentem que não existem de verdade. Se você não responder à maioria das solicitações de atenção dos seus filhos, pode também estar treinando-os a agir dessa forma manipuladora. O outro resultado possível é que eles desistam completamente da relação e se torne difícil formar uma conexão com eles. Não existem desvios ou atalhos para dar a atenção de que seus filhos precisam. Fazer isso não significa falar o tempo todo que ele fez um bom trabalho ou que é o melhor, ou que não necessariamente é uma boa ideia. A questão aqui não é julgar. O que ele precisa é de uma alternância de turno estabelecida de forma regular, o constante vai-vem do discurso verbal e não verbal. Quanto mais esse tipo de atenção for dedicado aos seus filhos, menos vocês terão de compensar eventuais efeitos negativos mais adiante. Pense nisso da seguinte forma: uma mãe ou um pai e um filho estão em um trem. Uma criança tende a ficar entediada em uma viagem longa. O adulto pode brincar com a criança, desenhar com ela, ler para ela, propor um jogo ou passar o tempo dizendo para ela ficar quieta e sentada. É mais agradável para ambos brincar ou ler, passar esse tempo com o dar e receber, do que passar o tempo repreendendo ou suportando um barulho que é desagradável para você e para as outras pessoas no vagão. Também pode acontecer que, quando você dedica tempo no começo de um longo período, como uma viagem de trem, a criança possa ficar envolvida em uma atividade em conjunto no começo e, quando não precisar mais de você, pode sobrar um tempo para ler seu livro ou fazer o que quiser. Por que uma criança se torna pegajosa? Não se preocupem se seus filhos passarem por um estágio de querer apenas a mãe ou o pai. Isso, na verdade, é um bom sinal. Significa que a criança formou um laço muito forte, e que é capaz de fazer isso, o que ajuda na sua capacidade de ser feliz. É natural para uma criança preferir os pais e familiares a outros cuidadores. Quanto mais segura ela se sente no laço que tem com vocês, mais facilidade terá para se separar e formar laços fortes com outras pessoas. Porém apenas quando estiver pronta. Não tenha pressa para deixar isso acontecer. O apego, a ânsia e o amor pelos pais podem parecer opressivos às vezes, mas aproveite, é um sinal de que a criança formou uma relação forte com você. Quanto mais ela estiver segura desse apego, menos vai precisar recorrer a você para se certificar de que o laço de fato existe. Lembro de uma mãe que me disse: meu filho me adora e precisa tanto de mim. Nunca tive um homem tão fissurado. Depois de um tempo, esse menino, assim como outras crianças vão fazer a seu tempo, aprendeu a confiar tanto na mãe que agora é fissurado por brincar com os amigos e dormir na casa deles. O segredo para alimentar um espírito independente é, paradoxalmente, deixar que a criança se separe de você quando quiser e estiver pronta, em vez de afastá-la. Não há nada de errado em crianças mais sensíveis que precisam dos pais por perto. Também não há nada de errado em crianças que querem ficar sozinhas. Somos diferentes e temos necessidades diferentes. Todos passamos por estágios de desenvolvimento, mas cada um em seu próprio ritmo.
Não vou dizer qual é a idade certa para sorrir, sentar ou se lembrar de uma música porque o fato de nos desenvolvermos em estágios e velocidades diferentes não nos torna melhores ou piores. A melhor forma de passar por qualquer estágio em que uma criança esteja é atender às suas necessidades de relação no momento, para que você e ela possam avançar sem correr o risco de empacar em determinada fase. Você não pode apressar ou ignorar um estágio, caso contrário a criança pode ficar presa nele. Quanto mais energia positiva você dedicar aos seus filhos no começo, menos precisará investir no futuro. Como encontrar sentido em cuidar dos filhos? Alguns pais sofrem nos primeiros anos porque acham essa fase chata ou desestimulante. É verdade que há muito trabalho manual, e que os estímulos intelectuais e sociais recebidos de bebês e crianças pequenas são diferentes daqueles com que você está acostumado no trabalho ou em sua vida antes de ter filhos. Uma maneira de passar por essas dificuldades é desenvolver interesse e curiosidade em relação ao bebê, notar em que ele está concentrado, tentar decifrar o que está tentando fazer, em vez de pensar que estar com seu pequeno é entediante ou encará-lo como se fosse uma fonte de mais trabalho. Se cair na armadilha de sentir que a experiência de ter um bebê se limita à obrigação de alimentá-lo, limpá-lo e entretê-lo, está limitando o sentido que pode encontrar nos cuidados com seus filhos. Um sentido que encontrei foi que meu cuidado, respeito e atenção eram um investimento na minha filha e em nossa relação. Relembrando aqueles primeiros meses e anos, parece que passaram bem depressa. Ajuda mais encontrar um sentido como esse no cuidado com os filhos do que olhar para a bagunça em sua casa e sentir que você não fez nada o dia todo. Os resultados virão, só que não no fim de cada dia, como pode acontecer em outros tipos de trabalho. Quando adotamos o hábito de escutar e deixar que a criança exerça um impacto sobre nós, criar os filhos se torna gratificante. Quando você se empenha em ajudar a fazer seus filhos se sentirem conectados e envolvidos com você e com as atividades que eles façam ou que vocês compartilham, está investindo para elevar o estado de humor habitual deles no futuro. O estado de humor habitual de seu filho. A maioria de nós tem humores normais e latentes em que vivemos na maior parte do tempo, nosso estado de humor é padrão. Isso pode ser um pouco surpreendente, mas o tempo que você passa no vai-vem natural de sua relação com seus filhos é um investimento que vai dar frutos em termos do desenvolvimento do estado de humor habitual deles. Embora possamos nascer com uma tendência a determinado temperamento, boa parte do que sentimos costuma se desenvolver em nossa relação com os outros, em especial com nossos pais. Quanto mais à vontade seus filhos parecerem, provavelmente porque recebem atenção sintonizada suficiente, mais provável se torna que o seu estado de humor habitual seja tranquilo, em vez de ansioso ou nervoso. Como muitos adultos, você pode ter precisado se esforçar na vida para aprender a relaxar porque, quando era bebê, se acostumou a sentir ansiedade, solidão ou a não ter suas necessidades supridas, e esses sentimentos se tornaram habituais. Gostaria de ressaltar que, obviamente, é normal que seus filhos sintam todo o espectro das emoções, e isso vai acontecer, mas é importante que eles tenham companhia em todos os seus humores, desde as lágrimas até os sorrisos, medos e raivas. Quando as pessoas vão à terapia pela primeira vez, costumam considerar uma experiência poderosa simplesmente porque ter suas palavras escutadas exerce um poder tranquilizador. Talvez alguns de nós nem precisassem de terapia se tivessem sido ouvidos adequadamente no começo da vida. Estar disponível para observar, ouvir e se envolver com seus filhos de uma maneira que faça com que se sintam seguros, amados e importantes é um investimento em seu estado de humor habitual. Sono. O sono é importantíssimo, não para os bebês e crianças, que dormem quando querem, mas para os pais. Trata-se de uma questão emocional. Os pais ficam nervosos e na defensiva ao falarem de suas estratégias para a hora de ir para a cama, especialmente quando acham que encontraram um método que funciona e então vem alguém como eu e diz, não é bom nem aconselhável deixar um bebê ou uma criança pequena chorando sozinho à noite. Essa não é uma forma de se relacionar com os filhos. É como tratá-los como objetos, e não como pessoas. Não estou dizendo isso para constranger você não mesmo, mas também não quero que bebês e crianças fiquem sozinhos à noite quando sentem que precisam dos pais. Não é agradável para uma criança, assim como não é para um adulto, chorar até pegar no sono ou se sentir solitária. Não fico à vontade com a ideia de manipulação ou treinamento como forma de se relacionar com uma pessoa, muito menos com crianças, que estão desenvolvendo sua personalidade e seus estilos de apego com seus cuidadores primários.
O treinamento para o sono é deixar um bebê ou criança pequena chorar até pegar no sono ou até ter chorado por certo período e então ir acudi-lo depois de alguns minutos, mas, a cada noite, aumentando mais e mais esses minutos. Existem até estudos segundo os quais condicionar uma criança a não chorar pela sua atenção não faz mal para ela, mas pesquisas posteriores contradizem esses dados, apontando suas falhas e confirmando que o treinamento para o sono prejudica o desenvolvimento cerebral do bebê. O que mais podemos aprender com as pesquisas sobre o treinamento para o sono é que esse método não elimina a necessidade que o bebê sente dos pais, o choro é eliminado pois o bebê desiste de tentar. A obsessão pelo sono dos pais é fácil de entender, porque ter o sono interrompido pode deixar as pessoas exaustas. Mas acredito que nossa preocupação em querer obrigar nossos filhos a dormir, e dormir sozinhos, o quanto antes pode prejudicar nossa relação com eles e, consequentemente, interferir na sua capacidade de serem felizes mais adiante na vida. Os bebês e as crianças não aprendem a se tranquilizar e regular suas emoções sendo deixados sozinhos, e sim sendo acalentados por um cuidador, repetidas vezes. À medida que crescem, vão aprendendo a internalizar essa tranquilidade. Em outras palavras, aprendemos a nos acalentar sozinhos quando somos acalentados por outros. E, no começo, esse acalento é um trabalho de 24 horas por dia, o que pode ser um choque para pais de primeira viagem. Se seus filhos associarem o sono ao conforto, à segurança e à companhia, eles vão gostar de ser colocados para dormir. Os problemas com o sono começam quando tentamos afastar nossos filhos de nós quando queremos que durmam. Assim, a hora de ir para a cama passa a ser associada com solidão e rejeição. Na maior parte da cultura ocidental, parece haver um tipo de corrida para deixar as crianças sozinhas à noite. Pode ser porque priorizamos o ritmo rápido de nossa vida e o que imaginamos ser as expectativas da sociedade sobre nós em detrimento da necessidade de seguir nossos instintos de responder a um choro coercivo. As expectativas da sociedade em relação a pais e filhos podem ser contrárias à biologia. Precisamos lembrar que os filhos se separam naturalmente dos pais. Quando sabem que existe alguém à sua disposição, eles se sentem livres para se distanciar porque podem confiar que os pais estarão lá quando quiserem retomar o contato. Não estimulamos a independência deles afastando-os, e ao fazer isso, estamos interferindo no processo de separação e o adiando, além de interferir no processo dos nossos filhos de formar um estilo de apego seguro. Todos os mamíferos dormem com seus filhotes, e com a maioria dos humanos não é diferente. Em países da Europa Meridional, Ásia, África e América Central e do Sul, dormir no mesmo espaço que os pais é normal até os bebês terem desmamado completamente, em muitos lugares além disso, como no Japão. Somos minoria no Ocidente por pensar que é aceitável deixar os bebês dormindo separados dos pais. As noites são metade da vida de um bebê. Se eles criarem o hábito de sentir que não são ouvidos e atendidos e se sentirem solitários à noite, existe o risco de esse se tornar o estado de humor habitual deles. Se um bebê estiver chorando e sendo reconfortado pela mãe, pelo pai ou por outra figura familiar, o estresse é tolerável. Se é deixado sozinho para chorar, é um estresse tóxico. No estresse tóxico, há um excesso do hormônio cortisol, que afeta negativamente a maneira como o cérebro do bebê é programado. Se você estava com um nível de exaustão tamanho que dormiu durante o choro coercivo dos seus filhos uma ou outra vez, é improvável que isso tenha um efeito prejudicial sobre eles a longo prazo. É apenas quando criamos o hábito noturno de ignorar os choros de um bebê que está sozinho que pode haver uma ruptura que precisará ser reparada. Isso se faz aceitando os sentimentos dos seus filhos, sem tentar condicioná-los ou repreendê-los, mas estando ao lado deles e compreendendo seus sentimentos para que eles saibam que não estão sozinhos. É isso que precisamos fazer com filhos de todas as idades. O sono é uma das áreas, assim como muitas nos cuidados com a criança, em que, quanto mais tempo dedicar no começo, menos precisará intervir no futuro para fazer reparações. A melhor maneira de se dedicar é com empatia, deitando-se com seus filhos ou simplesmente ficando com eles até que durmam. Assim, eles aprendem a associar o sono a se sentirem amados, acolhidos e seguros. Você pode ter seus padrões de sono alterados enquanto dedica esse tempo fazendo companhia para a criança à noite, e isso é normal. Normalmente ajuda-se, quando o bebê acordar, puder sentir o cheiro dos pais ou tocar neles, por isso dormir com seus filhos pode ajudar. Isso também poupa você de ter de se levantar para tranquilizar seu bebê. Ninguém dorme a noite inteira.
Um ciclo de sono típico para um adulto é de cerca de 90 minutos, no caso de um bebê, é de 1 hora. Podemos pensar que dormimos de forma ininterrupta, mas, na verdade, o que fazemos é acordar, ou quase, e voltar a dormir logo em seguida. Se o bebê sentir que há alguém por perto e puder tocar em você, é menos provável que desperte completamente. Não se repreenda se tentou fazer o treinamento para o sono. Talvez você não soubesse que, mesmo quietinhos, seus filhos podiam estar estressados, e que os hormônios de estresse se mantêm altos mesmo depois de silenciado o choro. Muitas crianças podem passar incólumes pelo treinamento para o sono, cada uma tem necessidades e sensibilidades diferentes, mas, particularmente, eu nunca correria esse risco. Por favor, não jogue este livro fora em um acesso de fúria. Não quero que você sinta vergonha se tentou condicionar seus filhos a dormir ignorando ou adiando sua resposta aos choros deles. Existe tanta pressão da sociedade para forçarmos as crianças a ficarem sozinhas e quietas durante a noite que não é de admirar que acabemos nos rendendo a essa ideia. Vou apresentar alternativas. O treinamento para o sono é uma forma de condicionamento, não uma relação, é tratar seu bebê como um bichinho, em vez de um indivíduo, é tentar manipular a criança para ter uma noite silenciosa em vez de deixar que ela se distancie de você em seu próprio ritmo de acordo com suas próprias necessidades. São poucos os que têm memórias pré-verbais, por isso não temos como lembrar como foi sermos deixados sozinhos para dormir quando nos sentíamos carentes e solitários e, por isso, talvez não vejamos mal em perpetuar isso. Acredito que, além de tornar o desespero um sentimento habitual, o que o treinamento para o sono também pode perpetuar é a tendência a abafar esse sentimento de desespero, o que também afeta a capacidade de empatizar com o sofrimento dos outros. Existe a possibilidade de que o treinamento para o sono, além de condicionar um bebê a não chorar à noite, também possa contribuir para sentimentos de vergonha sobre precisar de alguém. No começo, o bebê vai chorar todos os dias, a ponto de dar a impressão de que faz isso todas as horas do dia e da noite. Uma criança pequena também vai chorar todos os dias e, então, de maneira quase imperceptível, vai passar a chorar cada vez menos. À medida que você a consola, ela vai aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Se esses choros forem ignorados, ela vai aprender a não compartilhar os sentimentos com você e isso não vai ajudá-la a lidar consigo mesma. Ter seus sentimentos aceitos e amenizados é a base para a boa saúde mental. Eu sei, isso tudo parece muito bom. Aqui estou eu, jogando fatos e opiniões em cima de você sem dó nem piedade e parecendo não notar sua exaustão. Desculpe. Mas existem boas alternativas ao treinamento para o sono. Existe o co-sleeping, em que vocês não se separam durante a noite para que o bebê não se sinta abandonado e sozinho. Mas nem todos conseguem ou querem dormir ao lado de um bebê. Uma alternativa é o que a neurocientista Darcia Narvaez chama de incentivo ao sono. O que é o incentivo ao sono? Incentivar o sono não é obrigar seu bebê a dormir ignorando suas tentativas de comunicação. É incentivar o bebê a dormir dentro dos parâmetros de tolerância dele. É importante que seus filhos se sintam seguros nesse processo. Primeiramente, explica a professora Narvaez, não tente o incentivo ao sono antes dos 6 meses de idade. No primeiro ano de vida, as partes de processamento social e emocional do cérebro de seu bebê. Em outras palavras, a base para a saúde mental dele estão se programando em relação à sua interação amorosa. Portanto, não inicie esse processo antes que seu bebê esteja pronto. E cada um fica pronto em um momento diferente. Como mencionei antes, os bebês não nascem com a capacidade de acreditar que um objeto ainda existe quando não podem vê-lo, é o que os psicoterapeutas chamam de a permanência do objeto. Por isso, quando são deixados sozinhos, eles podem se sentir abandonados. Nossa consciência de que as pessoas continuam existindo mesmo quando não podemos vê-las ou ouvi-las é tão arraigada que é fácil ignorar que também tivemos de aprendê-la. Quando o bebê desenvolve essa noção de permanência do objeto, também nesse caso, não vou dizer quando isso acontece, uma vez que cada pessoa se desenvolve em velocidades diferentes e, mesmo depois, é possível ter cognitivamente o conhecimento de permanência, mas não senti-lo no nível corporal, é mais fácil começar a incentivar a separação à noite. O primeiro passo é notar onde e quando seu bebê se sente seguro enquanto dorme. Pode ser enquanto é amamentado e ser embalado até dormir caso acorde. Essa base de conforto, segundo Narvaez, deve ser o seu ponto de partida.
Na sequência, qual é o menor passo que você pode dar para se afastar da base? Pode ser parar de acalentar o bebê quando ainda está sonolento mas não dormindo e, em vez disso, abraçá-lo para que ainda sinta seu corpo e seu batimento cardíaco. Se seu bebê aceitar esse passo, repita-o para que se torne a nova base de conforto antes de seguir para o passo ou incentivo seguinte, mais um movimento de separação, como se deitar com ele quando estiver sonolento e acariciar sua testinha, ou o que quer que acalente seu bebê. O passo seguinte pode ser levar o bebê da cama para um berço próximo. Na sequência, afaste um pouco o berço até, depois de um tempo, levá-lo para outro quarto. Em qualquer estágio, se seu bebê ficar angustiado, retorne à base de conforto. Minha história. Meu primeiro incentivo foi parar de amamentar quando minha filha ainda estava sonolenta e abraçar. Quando essa se tornou sua nova base, o incentivo seguinte foi passá-la para o pai embalar até ela dormir. Dessa forma, podíamos ter um adulto com ela enquanto o outro dormia em outro cômodo. Quando tinha 2 anos, ela pediu um quarto só para si, mas ficou chocada quando chegou a noite e sugerimos que dormisse lá sozinha. Ah, não é para dormir, é só para brincar, ela disse. Demos mais um incentivo dizendo que ficaríamos com ela até que pegasse no sono e, se acordasse, poderia vir para nossa cama, desde que não nos acordasse e não falasse nada. Ela aceitou esse acordo e, às vezes, acordávamos com nossa filha na cama, mas às vezes não. Aos 3 anos, ela passou a dormir só no próprio quarto e, com 4, estava feliz e segura o suficiente para pegar no sono sozinha, o que fazia por vontade própria, sem nenhum incentivo. Mas eram os seus próprios termos, ela podia escolher se dormiria sozinha ou se pediria a um de nós que ficasse lá até que estivesse pronta. Ela não resistia à hora de ir para a cama porque sempre foi um lugar de conforto, e não de solidão. O importante é que você faça cada um desses incentivos dentro da base de conforto dos seus filhos. Cada um se desenvolve em velocidades diferentes e tem necessidades diferentes de proximidade e de seu próprio espaço, por isso, o momento certo dependerá do seu bebê. O que parecia certo com seu primeiro filho pode não ser o caso com o segundo. O ideal é que seus filhos associem a cama a um alívio do cansaço, a conforto, aconchego e sono, e não a separação, solidão e desespero. Se a cama estiver relacionada a coisas boas, eles não ficarão relutantes na hora de ir para lá. Isso vai ajudá-los a dormir o suficiente ao longo da infância, o que, como você sabe, é importante para o desenvolvimento deles. Adquira o livro impresso pelo link disponível na descrição. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho.